Fala de Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série dos Sete Lords. E no dia de hoje a gente vai estar falando de provavelmente o favorito de todo mundo que gosta do grupo dos Sete Lords, ou pelo menos da grande maioria das pessoas, que é aquele que, quando surgiu, apareceu como um motoqueiro muito legal na temporada de Digimon Tamers. Então, a gente vai estar falando um pouco sobre o Belzemon. Vamos começar então? Vambora! Então eu imagino que todo mundo que vai estar assistindo esse vídeo assistiu o primeiro vídeo da série do Daemon semana passada. E da mesma forma que eu fiz lá, eu vou fazer aqui, eu vou estar começando falando das três coisas nas quais os Sete Lords são baseados, né? Então a primeira coisa das três é o fato de que eles são baseados nos 7 pecados capitais, sendo que no caso do Belzemon ele é baseado no pecado da gula, mas muitas pessoas se confundem porque ele é baseado no pecado da gula, ele não é um cara que come um monte de coisa, não, ele tem gula por poder. O Belzemon é um Digimon que ama ficar cada vez mais forte, cada vez mais poderoso e lutar contra oponentes fortíssimos, e por isso ele tem esse pecado da gula, ele tem gula por muito poder e por lutas muito poderosas, né? Então, a segunda coisa em que eles são baseados são nos seres, né? Nos demônios que tem nas culturas diferentes e tudo mais. No caso de quase todos ou de todos os lords, eles têm no próprio nome em quem eles são baseados. No caso do Belzebumon, né? Ele tem no nome dele, você consegue ler no nome dele em quem ele é baseado, né? Muitas vezes o ser em quem o Belzemon é baseado tem a ver com insetos e mosquitos e coisas do tipo, mas nesse caso não, ele parece um grande motoqueiro muito legal. Porém, ele continua representando a mesma coisa. E a terceira coisa na qual eles são baseados são nos espíritos olimpianos, né? Como eu disse, existem 7, às vezes mais do que 7, mas eles representam 7 cores do arco-íris, cada um que vem até de culturas diferentes, tem símbolos diferentes, né? Que lembram bastante os símbolos dos deuses do Olimpo e coisas do tipo, mas não são os mesmos. No caso, o Belzemon tem também uma marca também como essa. No caso dele, a cor também é amarela, um amarelo mais claro do que o amarelo do Daemon que a gente viu semana passada. Eu vou deixar uma imagem do Belzemon X para vocês, porque a marca dele aparece quando ele atira, tá bom? Então vocês vão ver a marca dele um pouquinho aí, tá bom? Então, essas são as três coisas nas quais eles são baseados. Em segundo lugar, aqui no vídeo, eu quero mostrar para vocês lugares onde o Belzemon apareceu mais, apesar de que eu acredito que a maioria das pessoas saiba muito bem, porque, como eu disse, muita gente gosta muito dele, né? Em primeiro lugar, ele apareceu em Digimon Tamers, basicamente foi lá onde ele apareceu primeiro, né? Então, se você quer ver bastante dele, inclusive se comportando como o Lorde, você vai poder ver em Digimon Tamers. Ele evoluiu de um Impimon, tem toda a coisa de ele querer cada vez ficar mais poderoso, e ele é rival do Dukemon e é muito legal. Eu acredito que é uma das rivalidades maiores e melhores de toda a franquia Digimon, vem do Belzemon e do Dukemon em Digimon Tamers. E o segundo lugar que eu recomendo que vocês deem uma olhada é no anime de Digimon Cross Wars, Digimon Fusion, né? Lá o Belzemon aparece, obviamente é uma variação de Belzemon, a qual inclusive a gente vai estar falando aqui nesse vídeo também, mas continua sendo o Belzemon, tem a personalidade muito parecida também. Ele faz parte dos mocinhos em Digimon Cross Wars, porém é super legal ver ele lá, sempre ajudando os Digi Escolhidos para todos os lados, fazendo parte de fusões e coisas do tipo. Então, essas são as minhas recomendações. Ele apareceu em muito mais lugares, mas principalmente ele apareceu em Digimon Tamers e em Digimon Cross Wars. E por último, e não menos importante, algumas coisas extras que podem ter grande influência dentro da história deles, né? Então, para começo de conversa, como eu falei no outro vídeo aqui, eu vou falar de Dante Alighieri, do Inferno de Dante, né? Que vocês talvez conheçam. Lá, o Dante basicamente vai pro inferno e vê vários andares diferentes lá. Cada andar representava um dos 7 pecados. E no caso do Belzemon, ele é o pecado da gula, como eu disse para vocês, que representa o andar número 6 de baixo para cima e o número 2 de cima para baixo. Então, podemos dizer que esse seria o andar que o Belzemon reinaria dentro da área negra, alguma coisa do tipo. Possivelmente é isso que acontece lá, tá bom? Em segundo lugar, um tempo atrás, em um jogo de videogame, a gente teve a revelação, né,
de que cada um dos Sete Lords possuía uma torre e que essa torre funcionava meio que como uma base para eles, né? Como eu disse no outro vídeo, quase como um palácio, quase como um castelo. E o Belzemon também tinha sua própria torre, que é essa que está aparecendo para vocês aí. Então, possivelmente, eu não sei se isso vai se manter para todas as histórias de Digimon a partir de agora, esse vai ser o lugar onde o Belzemon dos Sete Lords mora, onde ele fica na Área Negra, né? O castelo dele, podemos dizer dessa forma. Então, quanto aos lugares aos quais ele pertença, provavelmente são esses. Então, começando agora, realmente falando do Digimon propriamente dito, o Belzemon, ou também conhecido como Belzebumon, é um Digimon muito incrível, né? Toda a aparência dele sendo baseada num motoqueiro do mal que gosta de trabalhar sozinho e fazer suas coisas da sua própria maneira, sempre agradou muito, muito todas as pessoas. Eu acredito que ele seja um dos grandes motivos pelos quais as pessoas realmente amam muito a terceira temporada de Digimon, né, o Digimon Tamers. Quando o Belzebumon apareceu, vindo do Impimon, que já era um Digimon que muitas pessoas gostavam, ele apareceu de uma maneira muito maneira. Tipo, ele ganhou poder através de seres divinos, e ele queria muito esse poder para que ele superasse todas as coisas que ele acreditava que eram dificuldades. Isso também se encaixava com o fato de que o Belzemon, sendo um dos Sete Lords e representando a Gula, tem Gula por poder, então ele queria ficar ainda mais poderoso para que ele desafiasse mesmo os Digi escolhidos e derrotasse eles se ele precisasse. Eu lembro que em seguida, inclusive, ele começa a vagar pelo mundo digital e procurar grupos e Digimons poderosos para que ele enfrentasse e testasse seus novos poderes, né? Mostrando que ele queria essas lutas poderosas, que também faz parte do fato de que ele representa a Gula, né? E, bom, o Belzemon, além dele ser todo maneiro, ele também tem vários equipamentos que ajudam ele a ser mais legal ainda, né? Então, em primeiro lugar, ele tem duas armas, duas pistolas de 2 canos, que ele usa para lutar. E são basicamente as armas principais que ele usa. Não que ele não consiga lutar de outras maneiras, mas você vê ele principalmente usando elas para lutar, né? Então, essas duas se chamam berenjenas, né? E ele usa o tempo inteiro para lutar. Aparentemente elas foram construídas pelo Digimon Vulcanusmon, né? Que é interessante. Vulcanusmon é basicamente um dos 12 deuses do Olimpo que se especializa em construir, forjar armas, equipamentos e coisas que possam ajudar outros Digimons. Faz com que exista uma certa conexão entre os Sete Lords e os 12 deuses do Olimpo de alguma forma, né? Pelo menos aí. Provavelmente é o fato de que o Vulcanusmon não tem preconceito com nenhum Digimon. Ele construiria armas, não importa para quem seja, né? Então, possivelmente, o primeiro Belzemon de todos pediu para que as berenjenas fossem construídas pelo Vulcanusmon, para que fossem armas perfeitas, muito poderosas, né? E o que é muito interessante. Em segundo lugar, ele invoca uma moto que sai das chamas, chamada Behemoth, né? É uma grande moto que faz parte do Belzemon como Digimon, né? E ele pilota ela pelo mundo digital. Então, combina com ele perfeitamente, até porque ele é, como eu disse, todo baseado em um motoqueiro do mal, com armaduras e armas e tudo mais. E ele ter uma moto, obviamente, faz todo sentido. Inclusive, a própria parte da cabeça dele roxa, assim, parece um capacete de certa maneira, né? Você vê os cabelos loiros dele saindo na parte de trás, inclusive. A moto Behemoth não é uma moto fraca, não é uma moto que seria destruída facilmente. Ela é parte do corpo de um Digimon de nível Mega, do corpo de um dos Sete Lords, que não são Digimons fracos de forma alguma, eles são ainda mais poderosos do que Digimons de nível Mega convencionais, que você vê por aí, né? Mas como eu disse, ele consegue lutar de outras maneiras. Se ele precisar usar as garras dele para lutar, ele consegue. Inclusive ele tem um ataque chamado Darkness Claw, onde ele dá um arranhão assim com a energia roxa da mão dele, né? Mas principalmente ele vai usar as berenjenas para estar lutando. Tem mais duas referências muito interessantes sobre o Belzemon, que a primeira das duas é o fato de que são citados os soldados do pesadelo na descrição dele, né? A gente sabe que os soldados do pesadelo é um campo de Digimon, mas não, soldados do pesadelo eles são basicamente uma coisa que existe, que é um grande exército que existe na área negra, e que o Belzemon provavelmente conseguiria ficar no topo desse exército e guiar esse exército se ele quisesse, né? Por ele ser tão forte, por ele ser tão do mal e tudo mais. Mas o fato é que o Belzemon
não tem esse tipo de personalidade de quem guia os outros. Não, ele gosta de ficar sempre sozinho, bem lobo solitário, bem eu faço da minha própria maneira, né? É o jeito dele, você vê ele desse jeito na maioria das vezes que ele aparece. E daí, por último, a última citação aqui é o fato de que ele tem uma certa conexão com uma Digimon chamada Bell Starmon, né? A Bell Starmon é uma versão feminina do Bellzemon. Ela também é chamada de Lady Bellzemon, mas o nome certinho para ela é Bell Starmon. E ela é muito legal, super interessante, muito parecida com o Bellzemon. Eu falei um pouco dela, inclusive, em um vídeo que eu fiz sobre o grupo dos Três Mosqueteiros, porque ela pertence a esse grupo também. Inclusive, ela tem armas, né, que são consideradas irmãs da Berenjena que o Bellzemon usa, e a própria Bell Starmon é considerada a irmã mais nova do Bellzemon. Apesar disso, ela não faz parte do grupo dos Sete Lords e aparentemente não tem muitas conexões com o grupo em si, apenas com o Bellzemon. Beleza, Dia Escolhidos? Então esse foi o Bellzemon e agora a gente vai começar a falar de algumas formas alternativas às quais ele já apareceu. Em seguida, então, a gente vai falar sobre o Bellzemon Blast Mode, né? Que é basicamente uma evolução do Bellzemon, uma transformação do Bellzemon, também chamado de Bellzemon Modo Explosivo. É uma forma onde ele ganha asas, onde ele ganha uma grande arma enorme que atira raios laser, que fica presa no braço direito dele, né? Apesar disso, ele não muda tanto assim, mas as pessoas gostam muito dessa forma, inclusive, né? Então, o Bellzemon Blast Mode apareceu pela primeira vez também em Digimon Tamers. Foi uma forma assumida pelo Bellzemon lá, graças a ele ter uma conexão com os Digi escolhidos dele, que ele tinha lá, inclusive, né? O que era muito interessante. Então, essa forma ela passa algumas coisas bem legais sobre o Bellzemon, que é o fato de que normalmente é o Bellzemon normal que faz parte do grupo dos Sete Lords, não o Blast Mode, porque o Bellzemon normal tem a personalidade que representa a gula. Quando ele se transforma no Blast Mode, ele muda um pouco de personalidade. Inclusive, uma marca registrada dessa transformação é a mudança da cor dos olhos do Bellzemon. O Bellzemon normal tem os olhos vermelhos. Quando ele vira o Blast Mode, os olhos dele ficam verdes, que representa quase como se ele tivesse controlado sua personalidade, controlado sua raiva e dessa vez preferisse talvez até trabalhar em equipe junto com outras pessoas e outros Digimons e coisas do tipo. Então, o Bellzemon é um Digimon muito interessante por causa disso. Ele muda bastante até de personalidade quando ele se transforma, né? Sendo que essa é uma transformação realmente perfeita para ele. Para começo de conversa, não apenas de personalidade, ele ganha também poderes, como o fato de que ele pode voar em alta velocidade agora, e ele tem uma arma enorme chamada Blaster no braço direito dele, que inclusive ela abre, solta raios laser da cor roxa enormes, tiros enormes muito poderosos. Faz sentido até porque ele é basicamente uma transformação acima do Mega, né? Faz dele um Digimon muito, muito poderoso. Mas não é por isso que ele deixa de poder usar todos os ataques e etc. que ele usava como Bellzemon normal. Não, ele consegue inclusive usar as mesmas coisas. Ele tem a Berenjena ainda, ele usa as garras para lutar se ele precisar e tudo mais. Apenas que ele luta um pouco diferente agora, né? Inclusive é citado na descrição dele que quando ele usa a Blaster, ele cria círculos mágicos na frente. E através desses círculos mágicos, se ele atirar com a Blaster, ele consegue usar ataques ainda mais poderosos e enormes e tudo mais, né? O que é muito interessante. Não são muitos Digimons que conseguem usar círculos mágicos. Mostra que essa forma realmente é muito, muito especial, muito poderosa, né? Então, essa foi a forma do Bellzemon Blast Mode. Apenas por quesito de curiosidade, em Digimon Tamers ele ganha a Blaster através de uma arma de brinquedo que os Digi escolhidos dele tinham dado pra ele, né? A arma de brinquedo se transforma na Blaster. É uma cena muito legal, inclusive, daquela temporada. Porém, normalmente os Bellzemons não precisam dessa arma de brinquedo para ganhar essa forma. Eles simplesmente vão pra ela, né? Apenas que naquela parte foi uma coisa muito legal. Foi quase como se ele tivesse finalmente ganhado uma conexão sentimental muito boa com seus Digi escolhidos pela primeira vez. Faz com que aquela temporada seja ainda melhor, né? Ao meu ver. Então, esse foi o Blast Mode. Agora a gente vai para mais uma forma diferente do Bellzemon. E essa forma é uma forma que normalmente deixa as pessoas um pouco confusas, né? Porque ela também é chamada apenas de Bellzemon. Mas em alguns lugares ela é chamada de Bellzemon,
da versão do anime de 2010, ou seja, o Belzemon que apareceu em Digimon Cross Wars ou Digimon Fusion, chame como você quiser, né? Essa versão do Belzemon, ela é meio que a forma intermediária entre o Belzemon normal e o Belzemon Blast Mode. Inclusive ele tem detalhes e algumas coisas que vêm das duas, né? Inclusive, se você prestar atenção nele, vocês vão perceber que ele tem toda uma armadura diferente no corpo dele, mais metálica, né? Mas ele tem a arma no braço direito, que é marca registrada do Blast Mode, e tem asas nas costas, apesar de serem asas um pouco diferentes, né? Mesmo que ele seja diferente, ele é um Digimon do tipo Lorde Demônio, mas ele não faz parte do grupo, ele apenas tem esse tipo também. O que faz parte do grupo é o Belzemon original, aquele que representa a Gula, né? Então a descrição dele, apesar de tudo, é bem semelhante com o Belzemon original. Ele tem inclusive traços de quem gosta de trabalhar sozinho, de quem gosta de ser desafiado para batalhas e nunca foge de batalhas, que tem sede por ficar mais forte, mas ele não tem essa coisa de eu sou totalmente descontrolado dentro disso, né? Que é o que o Belzemon era. Não, ele é bem mais controlado, ele até gosta de certa maneira de trabalhar com outros Digimons, ele não vê problema nisso. Inclusive é uma coisa que ele faz durante Digimon Cross Wars, ele acaba se juntando ao Digi escolhido principal, passando por fusões e muitas outras coisas, né? O que é muito interessante. Ele acaba se tornando parte do grupo de protagonistas de Digimon Cross Wars, né? Muito mais fácil, inclusive, do que com tudo que aconteceu em Digimon Tamers, onde ele foi um grande problema durante grande parte daquela temporada. A arma dele, do braço direito, não é chamada de Blaster, que é o nome da arma do Blast Mode. Ela é chamada de Berenjena SDX. Basicamente é um nome que se refere à Berenjena, que o Belzemon original usava, mas quase como se fosse uma versão melhorada dela, né? É uma arma, inclusive, mais tecnológica, você consegue até ver uma mira a vidro que fica em cima dela e coisas do tipo. Mas fora isso, ele consegue basicamente usar tudo que o Belzemon usava, lutar da mesma maneira. A grande e maior diferença aqui é o fato de que ele tem uma personalidade um pouco melhor, né? E isso faz com que as coisas fiquem mais fáceis de se lidar com ele, com qualquer Digimon ou Digi escolhido, seja lá o que for. E por curiosidade, essa forma de Belzemon surge até de uma forma bem diferente, através da evolução de um Digimon chamado Baalmon. E o interessante é que eles todos tinham uma conexão com certos Digimons bem sagrados, pareciam até meio angelicais, que tinham uma forma bem parecida com a do Belzemon. Então, talvez essa forma de Belzemon tenha mais a ver com anjos caídos e coisas do tipo, do que com o Lorde, que tem tudo a ver com a Gula, mas eu acho que isso é apenas uma coisa muito interessante que diferencia essa forma do Belzemon original. Então, esse foi o Belzemon de 2010. Então agora a gente vai estar falando sobre a última forma que eu acho que é pertinente para esse vídeo. E por último, a forma que o Belzemon ganha quando ele consegue um anticorpo X. E o Belzemon X é muito interessante porque, diferente de todos os outros Lords, o Belzemon já tinha sua forma X há muitos e muitos anos atrás. Na época, quando os Digimon X foram primeiro revelados, o Belzemon X foi um dos primeiros, né? Os outros ganharam recentemente através de alguns capítulos do mangá Digimon Chronicles X, né? Então é interessante que o Belzemon X já está aqui há muito mais tempo. Ele continua sendo um Digimon do tipo Lorde Demônio e faz parte do grupo da mesma forma, confirmado recentemente através também do mangá Digimon Chronicles X. Todos eles estavam na forma X, todos eles estavam trabalhando juntos dentro do mesmo grupo, então isso basicamente confirma a situação, né? E nessa forma ele é muito interessante, a aparência dele muda um pouco, ele fica com mais detalhes em vermelho no corpo dele, o que fica muito legal. Apesar disso, ele continua com as roupas de motoqueiro dele, as asas dele azuladas com vermelho ficaram muito legais. E nessa imagem, inclusive, vocês conseguem ver, através do tiro que ele está usando com a sua arma, o símbolo dos espíritos olimpianos que sai. Então, originalmente, o Belzemon Blast Mode usava círculos mágicos que apareciam na frente dele, e ele atirava com a Blaster através dos círculos mágicos para fazer com que os seus ataques ficassem ainda mais poderosos. Como o Belzemon X, ele ainda faz esse círculo mágico, só que nesse círculo mágico que aparece quando ele está atirando com a arma dele, aparece a marca que ele tem, a marca dos espíritos olimpianos que ele leva, que é chamada de a coroa da Gula, né? Nesse caso, o que representa pro Belzemon. E é muito interessante, pessoal, por quê? Porque
assim como acontecia com o Daemon, que a gente viu semana passada, onde ele usava a coroa dele, né, a marca dele dos espíritos olimpianos, para ficar mais poderoso, quanto mais bravo, quanto mais nervoso, quanto mais irado ele ficasse, o Belzemon X usa isso de uma forma a potencializar seus ataques também. Atirando através da coroa da gula, ele faz com que seus ataques fiquem ainda mais poderosos, né? Então, é dito aqui uma coisa muito interessante sobre o Belzemon X, começando a falar sobre os poderes e habilidades dele, que quando ele estava caindo no fogo do purgatório, o fogo que ia destruir ele completamente, ele conseguiu o anticorpo X e evoluiu para Belzemon X. Então, o fogo do purgatório, que é chamado de El Evangelio, né? Em espanhol mesmo, tava lá, ia destruir ele completamente. E assim que ele assumiu a forma X, ele ficou tão mais poderoso que ele conseguiu controlar o fogo do purgatório. E controlando o fogo do purgatório, ele usa ele para lutar agora, como se fossem seus próprios braços e pernas. Então é uma chama do julgamento que pode assumir a forma que ela quiser e que é totalmente controlada pelo Belzemon X. Isso faz parte das habilidades dele, o que é muito, muito legal, né? Potencializa a personalidade dele, que é de um cara que é tão forte que nada pode abalar ele, né? Eu sou super legal, eu controlo o El Evangelho, as chamas do purgatório, né? É super interessante para ele. Então, indo para os ataques dele agora, junto com as armas dele, ainda chamadas de berenjena, nessa forma, ele consegue usar um ataque chamado Gluttony Flare, né? Ou chama da gula, basicamente, que tem tudo a ver com ele, até porque ele representa o pecado da gula, né? Que usa inclusive o El Evangelho. Ele atira o fogo das chamas do purgatório usando suas armas agora, né? E, mais uma vez, usando a coroa da gula, que é a marca dele dos espíritos olimpianos. Ele atira através dela, usando o Gluttony Flare, e ele se transforma num ataque chamado 70 Full Cluster. Fica muito maior, um ataque de fogo enorme, de destruição enorme. E é interessante porque, se vocês assistiram meu vídeo da semana passada, vocês viram que o próprio Daemon X tem um ataque que leva o 70 no começo, né? E é interessante que o Belzemon também tenha um, e com certeza os outros Lords também vão ter. Esse 70 faz referência ao Serafimon de alguma maneira? Faz, porque o próprio Serafimon tem um ataque chamado Seven Heavens, né? Então é meio semelhante, mas também é o fato de que eles são 7 Lords, né? 70 vem disso, o que é muito interessante. Então eles ganharam todos um ataque que leva o nome do grupo deles, o que é muito bonitinho, né? Muito interessante. Então esse foi o Belzemon X, pessoal. Dentre todas as formas, eu vou ser sincero pra vocês, eu acho que o Belzemon X se equipara ao Belzemon original. Ele é muito legal, ele tem a aparência incrível, as cores que usaram pra ele foram demais, né? Então, mesmo dentre as formas X que foram reveladas primeiro, ela era uma das mais legais, na opinião da maioria das pessoas, o que faz com que fique ainda mais incrível você conseguir ele em certos jogos, né? Convenhamos. Então, só para encerrar o vídeo, pessoal, eu queria comentar o fato de que a Behemoth, a moto do Belzemon, é apenas usada pelo Belzemon original, ou pelo menos até hoje, confirmado oficialmente, apenas o Belzemon original usa a Behemoth, que é o próprio membro do grupo dos 7 Lords, né? Todas as outras formas que eu citei aqui para vocês, não apareceram usando a Behemoth, né? Ou versões alternativas da Behemoth. Não que eu acho que seja impossível. Eu acho, inclusive, que o Belzemon X, muito provavelmente, pode ter uma Behemoth diferente, né? Agora, como ele se transformou em X, a Behemoth deve ter assumido uma forma diferente também, muito provavelmente, né? Que ela, de certa forma, faz parte do próprio corpo do Belzemon também, né? Mas eu acho que eles podiam ter criado motos diferentes, até talvez com nomes diferentes, para todas as formas que o Belzemon assume. Mas talvez apenas ele possa usar a própria Behemoth em todas as formas dele, apenas não foi mostrado pra gente até hoje, né? Então, por isso que muitas vezes quando o Belzemon aparece em jogos e coisas do tipo, a única forma que aparece usando a moto é o Belzemon original, né? Infelizmente, na minha opinião, eu acho que eles podem aproveitar essa parte de motoqueiro dele em todas as formas dele, dando motos diferentes para ele. Com certeza seria incrível, né? Inclusive venderia muito, porque a gente sabe que tem muitas figuras do Belzemon que são vendidas com ele montado em sua moto, que é muito legal. Então esse foi o Belzemon, pessoal, dos 7 Lords, como eu disse. É provavelmente aquele que as pessoas têm como favorito,
eu acho que a maioria das pessoas, né, desde quando ele apareceu em Digimon Tamers, ele se transformou em um Digimon que muitas pessoas amam de paixão, né? O que é super legal. Ele é mesmo um Digimon muito legal, é um dos melhores Digimons que existem, na minha opinião, até hoje. Então, é isso. Tudo que a gente sabe do Beelzemon. Então, pessoal, deixando o vídeo por aqui, vou só pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam do Beelzemon e de todas as formas alternativas e todos os detalhes que influenciam nos 7 Lords e tudo mais que eu deixei aqui nesse vídeo. Seus comentários são muito importantes, então por favor, não deixem de comentar. E também, se possível, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, cliquem no sininho e se quiserem dar ainda mais suporte para o canal, cliquem no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Dia Escolhidos! Deixo então um grande abraço para todos vocês, muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Fui, até a próxima, aguardo vocês para os próximos vídeos. Tchau, tchau!